falando lá do tempestade solar, nós estávamos falando, né? Acho que o Sérgio pode explicar melhor a questão do Carrington Event. Fala, Sérgio. Lá nos anos 1859, né? Teve um negócio chamado Evento de Carrington, galera. Foi uma grande explosão no Sol, uma flare gigantesca que deu lá. E essa flare jogou uma grande quantidade de partículas energéticas. Só que era muito grande. Quando chegou aqui na Terra, criou a aurora. A aurora veio parar aqui no México. Parece que teve aurora. Para você ter uma ideia, a aurora normalmente fica lá perto do polo, chegou até no México. E foi uma descarga tão grande de partículas que fritou toda a rede de telégrafo, na época que telégrafo era o jeito que o pessoal se comunicava naquela época lá. E esse evento de Carrington, ele pode acontecer de novo? Pode acontecer. A gente não sabe, a gente não tem como controlar o Sol, né? E eu estava até falando aqui, a gente estava falando, né? O Sol agora ele está chegando no máximo, né? Ele começou o ciclo 25, que a gente fala, já começou a intensificar a atividade dele bastante. Ali por 2023 deve chegar no ápice dessa atividade. E essa atividade são o quê? Explosões, manchas solares. Só assim, a gente tem a sorte, que aí no finalzinho o pessoal fala, que hoje ele é muito monitorado. Então a gente tem Solar Orbiter, Parker Solar Probe, SOHO, SDO, Estéreo, tem assim uma frota mesmo de naves que tentam monitorar o Sol. Por isso que eu quase todo dia posto as flares que teve no Sol, sabe? Legal. Eu quase todo dia posto isso porque é muito importante a gente ter esse monitoramento. E aí, mas e aí? Teve uma grande explosão, o que a gente pode fazer? Se a gente está monitorando, a gente pode fazer sim. Então o pessoal tem como proteger os satélites, tem como manobrar o satélite, você manobra ele no espaço. Você consegue colocar ele numa situação que seja com menos risco e tudo mais. Você pode preparar toda a rede elétrica aqui na Terra para a chegada, porque a gente sabe que uma massa dessa de energia, ela não vem instantaneamente, ela demora mais ou menos uns 2 a 3 dias, quando tem uma CME que a gente fala. Então a gente teria 2 a 3 dias para se preparar, o pessoal preparar as redes elétricas e tudo para a chegada disso. Por isso que é importante o monitoramento constante do Sol que a gente faz. Então é por isso que é importante a gente ver todo dia, eu dou uma olhadinha ali para ver as flares que teve e tal, e vai aumentando. Então o astrônomo que conta as manchas solares, o trabalho dele é super importante porque ele vai vendo como que o Sol está se comportando e isso tem um impacto muito grande. Tem pessoas que dizem, tem pesquisadores que falam que o pessoal é porque o pessoal é catastrófico mesmo, tá? Eles falam que essa seria a 6ª extinção em massa. O dia que viesse um evento desse e fritou o satélite, que é esse cenário que esse vídeo mostra. Tem textos que o pessoal fala assim, qual será a 6ª extinção em massa? E aí o pessoal começa a fazer várias coisas. Uma delas é baseado nisso. Entendi. É acabar com toda a rede de GPS e tal, porque como a gente falou aqui, talvez vocês não saibam, talvez você use só para o celular, né? O cara põe aqui no Google ou no Waze da vida, né? E pronto. Mas não, cara. Todo sistema bancário, a maquininha de cartão, como que você vai pagar? Quantos anos talvez faz que você não usa dinheiro vivo, né? Mesmo que se você quiser também não vai ter, porque vai parar as máquinas, você não vai poder tirar dinheiro, entendeu? Transporte, tudo. Então tem gente que pinta esse cenário aí da 6ª extinção em massa, está relacionado com isso. E o legal é comentar, Sérgio, em 2012 teve um evento que foi muito estudado, você falou do estéreo, né? Isso, que é uma sonda solar, né? Isso. E os cientistas da NASA, eles estudaram e chegaram à conclusão, porque ele pegou o CME de julho de 2012, ele pegou um dos estéreos, acho que é o estéreo A. Isso. Né? E eles chegaram a algumas conclusões, que se a CME tivesse ocorrido uma semana antes, ele teria pego em cheio a Terra. Então foi sorte, né? E, segundo projeções que eles fizeram na época, ele teria causado prejuízos da casa de alguns trilhões de dólares, 20 vezes mais do que o furacão Katrina provocou nos Estados Unidos, né? Então, os cientistas afirmam que foram CMS sequenciais e que foi mais intenso do que o próprio Carrington. Exatamente. Então, quem garante que a gente não pode ter uma... É que naquela época, né, o que a gente não tinha nem como monitorar, né, e a nossa rede era muito vulnerável, né? Se você não sabe que está vindo a CME, você não tem o que fazer, né? Hoje, pelo menos, a gente sabe. E tem isso aí que ele falou,
Porque o que acontece? Às vezes a CME ela vem de frente para nós, explode aqui quando aquele ponto, aquela mancha ali, ela está voltada de frente para a Terra. Às vezes ela acontece do outro lado do Sol. Aí tá beleza. Estamos salvos nesse ponto. Às vezes ela acontece meio no limbo aqui do Sol, meio de lado. Então alguma parte dela chega para cá. Tem um efeito muito bonito, que é a aurora boreal, maravilhoso e tal, mas tem esse efeito também. E tem uma outra coisa, quem acompanha todo dia o Sol, quando tem uma CME muito forte e ela atinge a Terra, não, vocês não vão saber que vocês não acompanham, mas me acompanhem aí que vocês vão ver. Acontece zonas de blackout. Pequenas zonas de blackout. Então, o serviço americano, que é o NOAA, com outro, agora tem dois, agora tem um só para cuidar desse negócio do Sol, ele solta um boletim, por exemplo, assim, se você está navegando numa região tal, cuidado porque você vai ter um blackout de rádio. Então, para a pessoa não se assustar num determinado período, ela vai ficar sem comunicação. Então, isso já acontece em alguns pontos, dependendo da intensidade dessas tempestades solares. Então, assim, é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento do espaço, né? E saber como usar